Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. O tema da nossa reflexão é bem provocativo. Nós estamos andando pelas páginas das Sagradas Escrituras e perscrutando no meio dos textos sagrados ensinos e orientações de Deus para nós, provocados por esse tema: família, céu ou inferno. E o texto que eu quero convidar você a ler comigo como base para a nossa reflexão é o texto de Provérbios, no capítulo 19. Nós leremos os versos de número 13 e 14. Provérbios, capítulo 19, versos 13 e 14. O texto será projetado especialmente para aqueles que não estão de posse de um exemplar das Escrituras, para que possam acompanhar a leitura que faço na Nova Versão Internacional. Então, se você está de posse de um dispositivo eletrônico, é só selecionar aí NVI e você conseguirá acompanhar exatamente a tradução que lerei de Provérbios 19, versos 13 e 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Que Deus nos abençoe em sua palavra. No meu primeiro ano de seminário, ainda como aluno de teologia, eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa de recuperação de meninos de rua. Foi uma experiência muito especial para o meu coração, porque eu tive a oportunidade de aprender muito convivendo com eles. E eu estava ali nos meus 21 anos de idade, e eu me recordo que, assim que eu cheguei naquela casa, uma pergunta naturalmente saltou do meu coração, que foi: o que essas crianças estão fazendo na rua? Por que elas não estão em casa, no convívio com as suas famílias? E depois de um tempo de convívio, em que a confiança foi conquistada, eu tive a oportunidade de, então, me atrever a perguntar: por que vocês estão na rua? Por que vocês não estão em casa, convivendo com os pais, com os irmãos? E eu me recordo de prontamente um menino olhar para mim e dizer assim: tio, eu não aguentei mais ficar em casa porque toda noite minha mãe levava um homem diferente para dentro de casa. O outro justificou a sua saída e fuga de casa porque o padrasto sempre o agredia. Cada criança ia apresentando o relato e a justificativa de preferir ir para as ruas do que ficar em casa. Algumas porque tinham sido abusadas, outras porque não suportavam mais as agressões e encontraram na rua o refúgio que deveriam encontrar nas suas próprias casas. Histórias que revelavam claramente uma realidade nua e crua presente no nosso Brasil, escancarado nas grandes vias das nossas cidades, situações que por vezes já se tornaram quase imperceptíveis por nós, e que por detrás traz algo que colide com aquilo que é propósito e plano de Deus para nós quando Ele planejou e sonhou família. Porque nós entendemos, sabemos e aprendemos nas Sagradas Escrituras que, diferente do que aquelas crianças aprenderam a respeito de família, família é projeto de Deus.
Família é um projeto que nasce com o intuito de ser bênção dos céus sobre as nossas vidas. Porque é na família que nós vamos viver as nossas primeiras experiências sociais. É no seio da família que nós vamos aprendendo a interagir um com o outro, vamos aprendendo a lidar cada um com os seus próprios sentimentos, vamos descobrindo as maneiras corretas de nos relacionarmos, de nos portarmos, mas infelizmente essa não tem sido a experiência universal de todas as pessoas. E por isso o tema, família, céu ou inferno? E independente da resposta, uma coisa é certa, e aqui eu já antecipo o spoiler da mensagem. Somos nós que definimos se nossas famílias serão um pedaço do céu sobre a terra ou um pedaço do inferno sobre a terra. Eu me recordo uma vez de ouvir um pregador numa mensagem falar do demônio da incompreensão conjugal. Eu pensei comigo assim, aí é fácil, né? Você tem um problema ocasionado pelo casal e aí você projeta a culpa terceirizando isso ao diabo. A verdade é que o sucesso ou insucesso da nossa travessia familiar, conjugal, é fruto das nossas decisões, nos papéis que a gente desempenha nas nossas casas. Então, se dá certo ou se não dá certo, a responsabilidade é nossa. Nós que fazemos da nossa casa um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. E por isso eu queria, através e a partir do texto que nós lemos, falar um pouquinho dos papéis que nós desempenhamos na nossa família. Qual a responsabilidade que você e eu possuímos nas funções que nós desempenhamos na nossa casa, no nosso lar? E eu quero começar com os filhos. Os filhos são, conforme as Sagradas Escrituras nos ensinam, presente de Deus, herança do Senhor. Está lá no Salmo 127. E o povo hebreu, ele levava muito a sério essa definição de filho. Se uma mulher, por exemplo, era estéril, ou se um casal não podia ter filhos, o entendimento da mente hebraica era que aquela família estava amaldiçoada. Por quê? Porque se os filhos são bênção e são herança do Senhor, se uma família, se um casal não pode constituir filhos, é porque estão debaixo de uma maldição. Os filhos são e precisam ser contemplados como a alegria do Senhor na nossa vida. O teólogo Bonhoeffer diz que cada criança que nasce é uma razão de alegria, é um motivo de satisfação, não apenas porque a raça está perpetuando, mas porque no entendimento de Bonhoeffer, Deus está através daquela criança dizendo a nós, humanidade, eu não desisti de vocês. Cada criança que nasce é a renovação de uma esperança de um mundo melhor, de que há sim a chance ainda de coisas novas acontecerem. Só que o texto que nós lemos traz o outro lado da moeda. Não do filho que traz alegria, mas do filho que traz tristeza. Olha o que diz o verso de número 13. O filho tolo é a ruína do seu pai. Filho tolo é uma expressão hebraica, kezil. Kezil é exatamente a representação daquele que não tem juízo, ou daquele que acha que sabe tudo. E tem filho que é desse jeito. Tem filho que olha para os pais e acha que os pais são ultrapassados. Tem filho que olha para os pais e não está disposto ou disposta a querer ouvir os conselhos dos pais. Filhos que acham porque já chegaram numa certa condição etária que são capazes e autossuficientes de conduzir a sua própria vida e própria história. Alguns, nesse afã, acabam cavando a sua própria sepultura. É o que nos diz
Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 29. Visto que desprezaram o conhecimento e não quiseram aceitar conselho, comerão do fruto da sua conduta, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, os filhos aqui presentes, a palavra de Deus é: sejam sábios, não hajam na postura quizil, como diz Provérbios capítulo 1, verso 8. Escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Em outras palavras, o que o sapiencial autor bíblico está dizendo para nós, e aqui especialmente dirigindo aos filhos: cuidado com as companhias. Cuidado com quem você anda. E aqui ele faz um destaque: com as más companhias. Fuja desse tipo de gente. E um bom teste para você aferir se com quem você está andando são pessoas de fato adequadas ou não, veja como é a postura dessas figuras com seus pais. Se são obedientes aos seus pais. Se essas pessoas com as quais você anda te induzem, inclusive, a desobedecer os seus pais. Eu sei que, às vezes, é muito difícil aceitar e fazer aquilo que os pais dizem que é para fazer. Eu já estive nesse lugar. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês: não há ninguém sobre a face da terra que tenha o propósito, o desejo, o sonho de querer o bem para você do que seu pai e a sua mãe. E larga esse papo de papai é quadrado, mamãe é quadrada. Seu pai pode não saber nada de TikTok, sua mãe pode não saber nada de Snapchat, mas eles são doutores numa coisa, na escola da vida. Eles já passaram por caminhos que vocês ainda passarão. E tem condições suficientes para instruir você nos caminhos que você precisa andar. Então, filhos, cumpram bem o papel de vocês. Vocês estão num determinado momento da trajetória de vocês que exige de vocês submissão. Meu filho está aqui no auditório. E uma das coisas que eu sempre falo com ele é: filho, você obedece não é porque você concorda. Você obedece porque você confia. A obediência tem a ver com confiança, entendimento de que aquele que está me dando uma ordem, uma direção, ele tem um propósito para a minha vida. Então reconheça que apesar de vocês se acharem os seres mais sábios sobre toda a terra, vocês ainda estão iniciando uma trajetória que o papai e a mamãe já passaram. E acredite nisso que eu vou dizer para vocês. Seu pai e sua mãe são a extensão das mãos de Deus sobre a sua vida. E uma última dica. E não é porque é a menos preciosa ou valiosa, pelo contrário. Valorize cada instante que você tem com seu pai e com a sua mãe, porque você não os terá para sempre. Mas o texto não fala só do filho. O texto fala também da mulher. E o verso 13 segue dizendo assim: uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Eu não sei quem já teve a infelicidade de dormir em um local que estava próximo de uma torneira gotejante. Eu acredito que o inferno vai ser um negócio desse, Gui. Você lá e aquele negócio pingando eternamente. Isso é tão sério que Provérbios, no capítulo 27, repete o conceito dizendo assim: a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar
óleo com a mão. Quem já conseguiu segurar o vento aí? Quem já conseguiu deter o óleo com a mão? É impossível. E o que o sapiencial autor bíblico está dizendo para a gente aqui é impossível se relacionar com esse tipo de gente. Não tem quem aguenta. E há, sim, mulheres que são goteiras. Esposas que têm a habilidade de irritar maridos. Mães que são expert em irritar os filhos. E a convocação do autor bíblico aqui é: mulheres, não sejam como goteiras no seu lar. A Bíblia diz que a mulher sábia, está lá no capítulo 14 do livro dos Provérbios, ela edifica a sua casa. E lá no capítulo 31, no versículo de número 10, a gente lê que feliz quem encontra uma esposa exemplar. O seu marido tem plena confiança nela, porque ela só lhe faz o bem e nunca o mal. E aí o capítulo continua, traçando as características dessa mulher virtuosa, até terminar no verso 26, a partir do verso 26, dizendo: uma esposa exemplar fala com sabedoria, com delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua casa. E por causa dessas atitudes, dizem os versos 28 e 29, os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. O meu desejo, a minha oração é que o seu esposo, o seu marido, os seus filhos possam com muita satisfação dizer: olha, você mulher, você esposa, você mãe, você é a melhor de todas. Existem boas mulheres, existem boas esposas, mas você é a melhor de todas elas. E eu termino falando do papel do homem como marido e pai. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, no verso 19, diz: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Há uma tira antiga, famosa dos jornais. Quem é da época dos jornais vão se lembrar disso aí. Rodava inclusive jornais de todo o mundo, que era desse viking aí, chamado, alguém lembra? Agar, o terrível, isso aí, Agar o terrível. Ele está acompanhado de Helga, sua esposa aí, e os seus filhos. Agar era um viking mal-humorado, beberrão, um marido muito relaxado, um pai muito negligente. Em alguns momentos era igual uma topeira de tão burro, em outros momentos tinha uma genialidade extrema. E aí eu tentei recuperar uma tira que eu tinha visto na época e não consegui. Aí eu estou agora nessa moda de inteligência artificial, pedi para a inteligência artificial recriar a tirinha que está aí, vai ser projetada para vocês. Eram exatamente 2 quadrados. Na primeira está lá H dizendo: olha, sabem o que realmente define quem é o chefe da família? E aí tem lá o segundo quadradinho, você vai ver ao fundo um temporal, um cabum com um raio, e aí a família vai e se achega em H, e aí ele responde: chefe de família é aquele no qual todos se agarram na hora da tempestade. Dick Browning, que é o autor da tira de H, ele foi muito feliz. Porque quando ele desenhou essa tirinha, ele não dimensionou a segurança apenas pelo aspecto financeiro, mas sobre essa presença que traz segurança, especialmente em momentos de medo. E este é um dos principais papéis nossos homens: prover segurança para a nossa família. Eu sei de homens que eles, pelo menos, pretendem se sentir como sultões dentro da sua casa.
querem que suas esposas e seus filhos, sua esposa e seu filho ou seus filhos se tornem serviçais. E tem alguns que ainda, para justificar essa postura, são encorajados a partir de si mesmos a pegar versículo bíblico e ainda usar como justificativa dessa postura. Fazem com aqueles que deveriam ser por eles protegidos os seus serviçais. É aquela figura que chega em casa, a mulher tem que estar com um prato de comida pronto, aí um filho pega o chinelo, o outro filho pega o controle da televisão e todo mundo vai cuidar porque o grande sultão chegou. Só que homem de verdade, e a gente tem aqui na nossa igreja um ministério de homens chamado Alfa, e intencionalmente chamado Alfa, porque houve, por conta de uma literatura, a propagação na mente e na cultura popular de que o macho alfa é o mais forte, é o que bate na mesa, é o bruto, é o que cospe no chão, com ele ninguém pode. E aí criou-se esse arquétipo, até que tempos depois, um guarda florestal, fazendo uma pesquisa, acompanha uma alcateia e traz uma novidade que confronta aquele escrito científico e coloca toda a comunidade científica em xeque, porque ele traz evidências a partir do seu acompanhamento do comportamento dos lobos de que sim, existe o lobo alfa. Só que o lobo alfa, ele não usa a sua força, a sua condição de sobreposição com relação aos outros para o seu bem-estar. Pelo contrário, ele sai para caçar, traz a caça, entrega a caça para a sua alcateia e usa a sua força para garantir a proteção da sua família enquanto a sua família está comendo. É o macho alfa lá, representado por aquele lobo, que num determinado momento de descontração com seus filhotes, vai brincar de briga com os filhotes e permite que aqueles filhotes vençam a batalha. E começa a desfragmentar todo aquele conceito que se havia a respeito do macho alfa. E nós temos um referencial de alfa para as nossas vidas enquanto homens, que não está sequer alicerçado na figura de um animal, mas a figura de Jesus, o grande alfa. O começo de todas as coisas. A referência absoluta do modelo de homem para nós. Aquele que, quando veio, ao invés de pedir para que o servissem, ele mesmo, tomando sobre os seus braços uma toalha, se colocou de joelhos para servir aqueles que deveriam servi-lo. Ele que deveria vir para estabelecer o seu reino na mentalidade especificamente do seu povo, à base da força, vem e diz, não, o meu reino não é desse mundo. A forma que eu vim materializar a minha vontade não é baseada em força bélica, mas é baseada no amor. É baseada no serviço. É baseada no cuidado. É baseada na vontade de abrir mão em prol de. Esse é o amor. O sublime amor que Deus espera que nós vivamos. Que a gente projete e a gente consiga executar dentro das nossas casas, especialmente a partir do nosso papel. Seja como marido, como pai, como mãe, como esposa, como filho. Que é o amor disposto a renunciar. O amor disposto a abrir mão em prol do outro. Então o macho alfa de verdade, o homem de verdade, ama a sua esposa, ama os seus filhos, abre mão em prol da sua família. É aquele que garante a segurança da sua casa. Eu falo aqui com os alfas quando a gente está reunido. Meu amigo, se a tua casa, 3 horas da manhã, faz um barulho do lado de fora, não é a sua mulher que tem que ir lá ver. É você que tem que sair para ver. Eu sei que tem uma turma aí que é baractofobista aí, não sei nem se existe essa palavra, mas tem uns homens aí que se vê barata, tem que chamar a mulher para matar. Vamos fazer um tratamento, vamos buscar terapia. Por quê? Porque esse é o nosso papel.
Nosso papel como pai é prover o ambiente de acolhimento, de amor, de cuidado para com os nossos filhos. De modo que os nossos filhos se relacionem conosco não por obrigação, não por medo, mas por amor, por respeito, por percepção do sentimento que nós demonstramos a partir do nosso relacionamento com eles. E 2 versículos que precisam ser mais trazidos à memória masculina são de 1 Pedro e Efésios. No primeiro, o marido é exortado a honrar a esposa, sabendo que ela depende dele e que ela é frágil. Diz assim, 1 Pedro 3,7: você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito. No segundo, além de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, não deve provocá-los à ira. Pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos bíblicos. Homem de verdade é o estabilizador das emoções do seu lar. Homem de verdade é aquele que traz segurança à sua esposa, é aquele que traz equilíbrio aos seus filhos. Homens inseguros, patéticos, são a coluna desfragmentada do seu lar. Por isso, homens, aprendam com H. O homem ideal é aquele no qual a esposa e os filhos se agarram no momento da dificuldade. Então, o que a gente viu nessa noite? Lares ajustados não acontecem por acaso. Assim como lares desajustados não são fruto do acaso. Os lares são aquilo que nós os transformamos. Há filhos, e eu conheço, que se queixam dos seus pais, mas que na verdade são péssimos filhos. Rebeldes, insubmissos. Eu sei de mulheres que se queixam do marido, dos filhos, mas que não cumprem com dedicação, com zelo, o papel que tem na sua casa. De igual modo, eu sei de homens que se queixam das suas esposas, que se queixam dos seus filhos, mas que no fundo, estão colhendo aquilo que plantaram. Então não se esqueça. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nos vossos lares. Se você não está sabendo cumpri-lo, faça como Tiago. Diz lá, peça sabedoria ao Senhor e Ele lhe dará. O desejo de Deus é que a sua casa se transforme num pedaço do céu sobre a face da terra. Mas como a gente aprendeu, isso não cai do céu. E não cai mesmo. Eu costumo dizer que a responsabilidade da conjugalidade, da dinâmica familiar, é do casal, de mais ninguém, nem de Deus. E deixa só eu explicar para ninguém fazer um recorte aqui. Porque Deus só vai entrar se o casal permitir. Deus só vai participar se o casal abrir. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso aqui. Nós temos dominicalmente, todo primeiro domingo do mês, na manhã e na noite, refletido sobre família. Está lá no nosso canal no Spotify, Casa Viva, Mensagens para a Vida. Hoje nós falamos sobre portais que nós abrimos às nossas casas. Movimentos que realizamos, que vão dando brechas para que algumas coisas aconteçam dentro das nossas casas. E o propósito é que, intencionalmente, você e eu, nos papéis que desempenhamos as nossas casas, possamos abrir portais para a manifestação da presença gloriosa de Deus entre nós. Depende de nós. Nós que faremos da nossa família
um pedaço dos céus ou um pedaço do inferno. A minha oração, o desejo do meu coração é que sejamos promotores dos céus na nossa casa, de modo que nós tenhamos o prazer e o desejo de voltar o mais rápido possível para casa. Vocês não fazem ideia de como eu fico nas minhas viagens a trabalho, contabilizando os segundos para poder voltar para casa, para poder me refugiar no meu lar, para poder reencontrar a minha esposa, para poder reencontrar o meu filho, porque pela graça de Deus, mas ao mesmo tempo, por aquilo que nós decidimos como marido, como esposa, como pais, construir dentro da nossa casa um ambiente onde Deus possa ser percebido em nós e entre nós. Isso exige esforço, isso exige dedicação, todo dia, o dia todo. Mas uma coisa é certa, não há nenhuma experiência mais prazerosa nessa realidade do que podermos ter um lar para onde voltar, na certeza de que os braços que nos esperam lá são a extensão dos braços de Deus sobre a nossa vida. E a minha oração, o desejo do meu coração é que você experimente disso e que a sua casa seja percebida e, sobretudo, você viva a experiência da antecipação dos céus ali, para o seu bem, para o bem do seu casamento, para o bem do seu cônjuge, para o bem dos seus filhos, mas, sobretudo, para a glória do nosso Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.